Fala galera, bom dia, tudo bem? Maravilhoso dia hoje, mais um dia estamos aqui, graças a Deus com saúde, passando por algumas dificuldades no nosso dia a dia, nessa época de março agora, né? E, bom, vou direto ao nosso assunto, estou aqui me comprometendo a dar o nosso melhor para poder gravar essa aula de Pilates, para que você possa fazer em casa. As aulas vieram através do momento de dificuldade, né? No momento de conflito, no momento de uma dificuldade onde estamos passando, não só pela questão do nosso trabalho, mas inúmeras pessoas passando. Eu acredito que as crises, os momentos difíceis, eles muitas vezes vão nos dar oportunidade para fazer algumas coisas. E foi diante disso que a gente teve a ideia de criar essa aula pela internet. É a minha primeira vez fazendo isso, então eu espero dar o meu melhor, beleza? Então, meu nome é Andrés Thiago, talvez você não me conheça, e eu sou fisioterapeuta já há uns 10 anos e me formei recentemente agora pela Escola de Madrid, onde nós passamos estudando 6 anos a especialidade da osteopatia. Então, eu espero que eu possa acrescentar algumas coisas para vocês nesse vídeo. Ele vai ser um vídeo longo em relação a uma aula mesmo completa de Pilates, com exercícios leves, com exercícios simples, com explicações em relação aos princípios do Pilates, porque mesmo que você nunca tenha vindo aqui e você queira começar a fazer na sua casa, essa é uma aula bem legal para você iniciar as suas aulas de Pilates no solo. Eu já vou deixar uma recomendação que, se você estiver em um quadro agudo, uma dor intensa, você não deve fazer essa aula. Você deve procurar um médico, você deve procurar um hospital, tomar uma medicação e tentar fazer com que sua dor melhore através de medicamentos. Crises agudas, elas são crises que você não consegue se movimentar, você não consegue se abaixar, você não consegue andar, você não consegue ficar em pé, as costas doem muito, ou a cervical dói muito, o ombro, eu não consigo levantar o meu ombro, dói, sabe? Coisas assim, você só vai conseguir muitas vezes melhorar com recurso anti-inflamatório. Assim, nesse quesito da aula de Pilates, você não deve fazer. Agora, se você tem uma dor, mas você consegue se movimentar, você consegue se mexer, por mais que às vezes tenha um pouco de dificuldade, vamos para frente, que com certeza essa aula vai ajudar a melhorar as suas dores, tá bom? Então, vamos começar falando sobre a questão da respiração. Um outro minuto bem importante que eu vou gastar aqui é sobre a questão do que estamos passando em relação ao Covid-19, né? Então, basicamente, ele vai levar as pessoas a desenvolverem uma pneumonia. E o que acontece numa pneumonia? Os pulmões, eles encharcam de líquidos e de secreção, e se tem líquido no pulmão, você não consegue fazer com que o oxigênio passe para a corrente sanguínea. Basicamente, é isso que acontece. E causando toda essa infecção pulmonar, a pessoa fica extremamente delimitada, ou limitada, aliás, perdão. E as funções básicas dela são comprometidas. Então, o que acontece em relação à parte de respiração? O pulmão, se ele tiver uma capacidade respiratória boa, se o pulmão tiver uma expansibilidade adequada, vai se produzir uma substância chamada surfactante tipo 2 no pulmão. Então, o surfactante tipo 2, ele vai fazer com que as paredes dos pulmões elas não consigam se grudar. O que é exatamente isso que acontece quando tem líquido no pulmão. Então, quando falamos da parte respiratória, e o pulmão consegue ter uma boa expansividade, o alvéolo consegue se manter insuflado como se fosse uma bexiga, a chance da pessoa desenvolver uma patologia de pulmão é muito baixa. Então, por isso que o Covid-19 afeta mais os idosos, por causa que o pulmão não tem mais a mesma complacência, o pulmão não tem mais a mesma elasticidade, e muitas vezes os alvéolos não conseguem expandir da maneira como deveriam expandir. Por isso que os jovens estão numa zona com menor taxa de risco. Então, esta aula, eu vou trabalhar um pouco a parte respiratória,
porque se mantemos os pulmões com uma expansibilidade adequada, o risco de nós desenvolvermos infecções é baixo, beleza? Então, vamos começar a nossa aula. Primeira coisa, o Pilates, ele depende de concentração, depende da respiração, depende da pessoa conseguir ativar alguns princípios que a gente vai estar falando durante a aula. Então, o primeiro princípio que a gente tem é a parte da respiração. Então, na região superior do tórax, nós temos as costelas superiores e na parte de baixo as costelas inferiores. Na parte superior, a costela vai expandir nesse sentido, fazendo esse movimento aqui. Ó. Quando eu inspiro, ela vai fazer basicamente esse movimento. E aqui embaixo, quando eu inspiro, a costela vai abrir nesse sentido. Então, são movimentos diferentes, porque aqui vai na região anterior e superior, e aqui vai na região lateral e em direção superior. Então, a gente vai começar fazendo 10 vezes o movimento da respiração. Gostaria que vocês fechassem os olhos. Importante. Tem pessoas que talvez não consigam sentar assim. Não tem problema, eu já estou com esse banquinho aqui, ó, que ele vai representar uma cadeira. Então, se você tem alguma dificuldade, você pode estar sentado numa cadeira mesmo, com as pernas dobradas aqui, sem nenhum problema, e vamos trabalhar a parte respiratória. Puxa o ar e sente a respiração. Tenta perceber as tuas costelas aqui na região superior expandindo para cima. As costelas na parte inferior, tentar perceber elas expandindo lateralmente. Você pode até estar tocando o gradil costal para você tentar perceber isso. Se você quiser, você pode fazer isso deitado também, tá? Então, fizemos algumas respirações aqui e a gente vai estar fazendo em outros decúbitos também. Outras posições, vamos dizer assim. Então, nosso segundo exercício é deitar de lado. E vamos deixar o braço esticado por cima da lateral, pela região lateral da orelha. Então, basicamente, o braço ele passa por cima da orelha. A minha cabeça ela tem que estar alinhada com a região do quadril, porque se minha cabeça estiver muito para frente, meu tronco vai estar desorganizado, tá bem? Então, esticou os braços lá para cima e vou fazer uma inspiração. Nessa inspiração, eu vou tentar fazer com que expanda essa região do pulmão. Vou fazer com que o ar entre nessa região para fazer com que a minha lateral do tórax suba em direção ao teto. Então, vamos lá. Puxa o ar privado. Novo. Então, vamos repetir isso várias vezes. Continue respirando. Perceba suas costelas se movimentar. É importante porque o pulmão ele só vai desenvolver a capacidade respiratória se os músculos que movimentam as costelas, que são os intercostais internos, intercostais externos, eles tiverem força para isso. Então, muitas vezes a gente encontra alunos que, quando vêm fazer Pilates, eles têm uma dificuldade grande em relação à parte respiratória. E por que acontece isso? Porque o grupo das costelas, os músculos que deveriam movimentar as costelas, eles estão sendo pouco utilizados. E por que está acontecendo isso? Porque, basicamente, a pessoa não faz exercício físico. Ou, às vezes, ela foi tabagista por 30 anos
Então, a mobilidade das costelas, ela depende de exercício, depende de treino. Então, conforme você for treinando isso em casa, você vai desenvolver essa capacidade respiratória. Então, vamos virar para o outro lado. E respirar novamente. Deixamos os joelhos flexionados, o quadril flexionado, para que a pessoa possa ter mais estabilidade, né? O tronco. Puxo o ar e solto o ar. Tento levar as minhas costelas lá em direção ao teto. E solto o ar. Isso. Se você vê que essa posição do seu braço dói o seu ombro, você pode deixar assim, ó. Deixa apoiado aqui no chão e tá tudo certo. Você vai conseguir fazer a mesma função, tá? Continua respirando mais algumas vezes. É isso, legal. Fizemos a parte da expansividade lateral. Então, dependendo da postura que nós nos encontramos, o ar ele vai entrar em áreas específicas do pulmão. Então, nós temos o ápice do pulmão, nós temos a base do pulmão. O nosso pulmão ele pode ser dividido em região anterior ou em região posterior. Então, dependendo da postura, o ar ele vai ventilar mais algumas áreas específicas. Então, o conteúdo ou o conceito da parte da fisioterapia respiratória trabalha muito com esse conceito. Então, o Pilates é excelente para a expansibilidade torácica, para a expansibilidade pulmonar. E o que isso influencia? Melhora a oxigenação, melhora o cansaço, melhora a fadiga, a pessoa consegue ter uma taxa de concentração melhor porque ela tem mais oxigênio. Vamos para a parte da expansão posterior. Vamos ficar na posição ajoelhada, apoiar os cotovelos e baixando a cabeça. Nessa posição, o ar vai entrar diretamente aqui na minha região das costas, ó. Nessa região mais posterior do pulmão, porque como eu falei, o pulmão é dividido na parte posterior ou anterior, e como o oxigênio é um gás, ele sempre vai tender a subir, por esse motivo a gente vai conseguir expandir mais a base do pulmão. Então o exercício acaba sendo a mesma coisa. Vou fazer uma inspiração profunda e soltar o ar passivamente. Sempre estar inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Inspira novamente. Isso, o máximo que conseguir nessa respiração, solta o ar. Talvez alguns vão começar a tossir. E essa tosse é um sinal de que você está começando a expandir alguns alvéolos. E isso vai fazer com que movimente algumas secreções dentro do pulmão e vai provocar tosse. Então é benéfico, tá? De novo. Continua respirando. Isso. E na parte posterior do pulmão, a gente vai tentar perceber como que se as costelas estivessem tentando afastar uma da outra. Elas vão subir em direção ao teto, mas ao mesmo tempo as costelas vão se afastar uma da outra à medida que o pulmão enche. Então, toda essa região aqui, mais de trás das costas, quando você faz a inspiração, eu tenho que perceber essa área estar movimentando. Beleza? Então, esses exercícios vocês podem treinar com mais frequência e ele é só uma pequena introdução em relação à parte pulmonar e à parte do Pilates. Vamos para o próximo, que vai ser um exercício de mobilidade da coluna. Então, já orientei isso várias vezes para vários alunos, mas ele é um exercício simples de fazer, é um exercício que desenvolve mobilidade da coluna e muitas vezes para quem tem dor lombar, esse exercício é muito bom, porque ele vai trabalhar a movimentação do sacro, ele vai trabalhar a movimentação das vértebras da coluna
e vai trabalhar a mobilidade dos discos intervertebrais da coluna vertebral. Então, vamos lá. Vamos deixar as duas mãos apoiadas, os dois joelhos na linha do quadril. Só é importante que nesse movimento aqui não deixe dobrar o cotovelo, porque se dobrar o cotovelo, basicamente a cabeça vai cair em direção ao solo e vai fazer com que gere uma desorganização da coluna e falta estabilidade na parte superior para manter essa posição. Então eu vou tentar sempre manter a minha coluna em direção ao teto e vou tentar manter as minhas mãos bem apoiadas. Então faço uma inspiração, solto o ar e vou fazer o movimento do gato. Nesse movimento, quando fizermos a expiração e fazer esse movimento da flexão do tronco, eu vou ativar o músculo transverso do abdômen, que é o músculo que vai fazer com que o umbigo venha em direção à coluna. Então, o transverso do abdômen, quando eu soltar o ar, eu vou ter que fazer com que o meu abdômen ele entre para dentro. Então, faço uma inspiração. Essa é a ativação do transverso. Ah, professor, mas eu nunca vi isso, eu nem sei o que é. Faça deitado antes de você fazer o gato. Fique deitado, apoie a sua mão sobre a barriga e fique respirando. E conforme você vai soltando o ar, você tente murchar a barriga. Faça isso umas 10, 12 vezes para você aprender esse estímulo primeiro. Se você já conhece, sabe o que é o Powerhouse, esse é o Powerhouse. A ativação do transverso mais a ativação do períneo vai fazer com que você estabilize a coluna. Então, vamos lá novamente para o exercício. Faço uma inspiração. Quando soltar o ar, ativo o Powerhouse e flexiono a coluna. E volto inspirando. E aí eu vou tentando levar o meu umbigo em direção ao teto, inclinar o bumbum, fazer extensão da coluna, soltar o ar e fazer um novo movimento. Expiro e ativo o Powerhouse. Inspiro e volto. Isso, aqui o pulmão está cheio, né? Porque a gente voltou inspirando, expiro e vou de novo. Vamos continuar a fazer o movimento. Inspiro e retorno. Expiro e faço a flexão do tronco. Isso, vou enrolando bem a coluna, usando a força dos músculos do abdômen. E eu não preciso da contração do glúteo, tá? A contração do bumbum eu não preciso. Vou manter o meu glúteo relaxado. Inspiro e volto. E faço a extensão da coluna. Tento olhar para o teto, mas mantenha a estabilidade da escápula. Tentar olhar para o teto com essa posição do cotovelo dobrado, o ombro caído, isso daqui vai ser ruim para a região cervical. Então, manter a estabilidade e fazer a extensão da coluna. Expiro, vou ativar o Powerhouse, murchar a barriga, ativar o períneo, ativar o Powerhouse, fazer o rolamento da coluna e volto inspirando. Mais uma vez. Isso, perfeito. Vamos parar. Bom, se você tiver alguma dúvida em relação somente sobre o Powerhouse, manda um comentário que daí eu faço um vídeo especificamente somente sobre o Powerhouse, um vídeo mais curto e mais autoexplicativo para você poder entender o que é, beleza? Mas em geral, o Powerhouse faz parte de uma ativação de alguns músculos que vão dar estabilidade para a coluna durante o movimento. Esse princípio é conhecido por esse nome ou por centro também. Você pode conseguir pesquisar na internet e você vai ver algumas dicas ali. Então, o Powerhouse você só consegue ativar na fase de expiração, beleza? Vamos para o próximo movimento, que vai ser um exercício de cadeia cinética cruzada.
Esse é um pouco mais difícil, mas é um exercício legal porque trabalha muitos grupos musculares. Então, eu mantenho minha coluna aqui na posição neutra, cuido com a estabilidade da escápula, eu tenho que manter a minha coluna em direção ao teto. Inspiro, preparo. Quando começar a expirar e fazer o movimento, vou ativar o powerhouse e vou levantar um braço e uma perna contralateral. E volto inspirando. De novo. Solto o ar e ativo o powerhouse e volto inspirando. Continuamos a fazer o movimento, solto o ar e faço o powerhouse, ativo o powerhouse, crescendo a coluna, tentando fazer com que a minha mão vá lá em direção à parede e o meu pé esquerdo vá lá em direção à parede que está atrás de mim. E volto inspirando. Porque nesse movimento, à medida que nós vamos fazendo, soltando o ar e ativando o powerhouse, eu vou tentando esticar o meu braço, eu vou tentando esticar a minha perna, para fazer com que os membros eles tentem chegar a uma distância para fazer um crescimento do membro, que a gente diz. Então, esse exercício acaba sendo bem bom, pode continuar fazendo ele mais algumas vezes, para trabalhar a parte do fortalecimento do ombro, do abdômen, do posterior da coxa contralateral, do glúteo, dos músculos eretores da coluna. Ele é um exercício fantástico para se fazer em casa. Continuamos lá mais umas 2 vezes. Inspiro, preparo. E volta. Passamos para o outro lado, soltou o ar, ativo o powerhouse, tá? Tento deixar o pé numa posição mais reta, um pé de bailarina, que a gente diz, ou a ponta do pé para baixo. Tento deixar o membro inferior bem esticado, porque nesse exercício é comum, às vezes, a pessoa está fazendo com o joelho dobrado, assim. Então, eu estico a perna, estico o pé, para tentar fazer com que a minha perna fique bem retinha, assim, ó. Volto inspirando. Novamente. Vamos mais algumas vezes. Sempre olhando para baixo, em direção entre as mãos, para manter a cabeça numa posição neutra. Eu não preciso estar nessa posição assim, ó, olhando para frente, tá? Posição neutra na cabeça, olhando para baixo. Soltou o ar, ativo o powerhouse, murcho a barriga, lembro do períneo, faço o movimento do crescimento, estico bem a perna, estico bem o braço, volto o movimento inspirando, solto o ar e executo. E volta. Aí, Vitor. Aí a gente vai tentar, sempre nessa aula, tentar fazer uma média de 10 repetições, pelo menos. Beleza? Vamos para o próximo. A gente vai trabalhar o alongamento do psoas. Como a gente vai fazer? Esse exercício, ele é... Vários que a gente fez aqui, eles estão com apoio dos joelhos. Ah, professor, mas eu tenho artrose do joelho, eu tenho uma lesão de menisco, eu tenho isso. Você consegue ajoelhar e ficar sem dor? Ah, professor, dói? Então, beleza, não tem problema. Vamos usar um travesseirinho. Vamos supor que eu pudesse colocar um travesseiro aqui agora e eu vou manter o apoio com o joelho. Mesmo assim, ainda sinto bastante dor ajoelhado. Então, troca a posição e não faz, tá? Os exercícios que a gente for fazer ajoelhado, você tenta evitar de fazer, beleza? Mas, em geral, colocou a espuminha ali embaixo, um travesseirinho lá do seu sofá, vai ficar tranquilo, você vai conseguir fazer. Nesse exercício, nós vamos deixar um pé para frente, o joelho que está apoiado aqui na região do solo, ele vai ficar levemente mais para trás, porque o exercício vai ser fazer um deslocamento de todo o corpo para frente. Ó. E aí a gente vai fazer o alongamento do músculo de psoas aqui. Vamos fazer o alongamento da região anterior da coluna vertebral e volta inspirando. Então o exercício
se realiza dessa maneira. Faço uma inspiração, expansão do tórax, começou a soltar o ar, vou ativar o centro e vou flexionar o meu joelho esquerdo. E volto. Vou de novo. Inspiro para retornar, expiro para executar. Isso, ótimo. Relaxa os ombros. Vamos evitar os ombros ficarem rígidos. Inspira, expande bem o pulmão. Solta o ar e faz o movimento. E evita de fazer o movimento aqui, ó, na flexão do tronco. Porque à medida que flexionamos o tronco, a gente inibe o alongamento do músculo psoas daí, tá? Então, manter a extensão da coluna, você vai sentir mais alongamento, tá? Inspire e volta, vamos mais uma vez. E retornamos do exercício. Agora vamos trocar a perna. Então, o joelho de trás, ou o joelho que está apoiado no solo, tem que ficar um pouco mais para trás. Então, um pouquinho mais para trás, tá? Aí, isso. Extensão da coluna, vamos manter a extensão da coluna. Ou a coluna numa posição mais reta, né? Mais reta. Inspiro, preparo. Esse exercício trabalha equilíbrio, tá? Então, ele é um exercício legal para fazer porque já vai trabalhar o controle proprioceptivo do tronco. Inspiro, volta. Solta o ar e executa. Inspire e volta. Quando soltar o ar e ir para frente, ative o seu powerhouse. Leve o umbigo em direção à coluna. Lembre de contrair o períneo. Vamos mais algumas vezes. Isso. Muito bem, legal. Com certeza vai ter algumas pessoas que vão estar balançando bastante ali nesse movimento. Uma dica essencial sempre assim, exercício ajoelhado, sempre coloca um travesseiro embaixo. Põe uma almofada, porque fica melhor de fazer, beleza? Eu estou fazendo aqui no tatame, não tenho nenhuma patologia do joelho, mas em geral acabo sentindo um certo desconforto para fazer também, mesmo sendo professor de Pilates ou tendo uma média de 30 anos, mas agora o travesseirinho lá, que vai ser bem legal para fazer, beleza? Vamos trabalhar um pouco o exercício de conscientização da escala. Então, como nós vamos fazer isso? Esse sim, pegar a sua cadeira, essa que está na sala, essa que está na sua cozinha. Eu vou demonstrar no banquinho, porque fica melhor a filmagem aqui, tá? Então, você vai estar sentado no seu banquinho, ou na sua cadeira, ou de repente até mesmo no sofá. Mas não recomendo muito sofá, porque eles são muito macios e tal, então é difícil você conseguir se manter na posição certinha dos isquios. Então, o que são os isquios? Os isquios, eles são esses ossinhos que nós temos aqui embaixo da região do bumbum. Eles acabam recebendo esse nome, e nós temos, obviamente, um de cada lado. Então, uma maneira sempre correta de você estar sentando para fazer os exercícios ou para o seu trabalho no dia a dia é sentar sobre os isquios. Então, nessa posição de sentar sobre os isquios, o que acontece? A minha coluna, ela tende a ficar mais reta,
Obviamente isso não é fácil, porque eu tenho que manter a força para que a coluna se mantenha. Em alguns casos, quando a pessoa tem fraqueza dos músculos extensores da coluna, eles começam a se manter, e imediatamente, alguns minutinhos depois, nós nos pegamos assim, ó, sentado errado. Então aqui, o movimento que deveria estar sentado sobre os isquios, o meu isquio que estaria aqui, ó, eu deveria estar sentado aqui. À medida que eu faço esse movimento, o meu isquio faz isso, ó. E eu acabo sentando em cima do sacro, em cima da região do cóccix ali, né? Então, esse é um fator enorme de patologias de coluna. Por quê? Porque à medida que nós flexionamos a coluna e ficamos trabalhando horas assim sentados, mesmo que seja com o joelho dobrado, a pressão sobre o disco da região L5, L4, L3, L2, ali nessas regiões acabam recebendo muito mais pressão que deveriam, e uma pressão inadequada, porque conforme nós temos as duas vértebras, L4 e L5, à medida que nós fazemos essa posição errada de flexão, aumenta a pressão nessa região anterior do disco, e ele acaba tendo deslocamentos posteriores. E aí a gente vê muitas patologias como hérnia discal posterolateral à direita, hérnia discal posterolateral à esquerda, hérnias discais central, posterocentral. Poxa, mas essa patologia eu tenho no meu laudo lá. É porque basicamente, muito provavelmente, a postura de você sempre estar sentando está sendo errada. Por isso fazer pilates ajuda a conscientizar a tua postura, ajuda a dar condição para os músculos, e você consegue se manter por mais tempo nessa postura durante o trabalho. E isso depende muito também da conscientização. Podemos fazer fortalecimento, mas enquanto você não reeducar a postura, você vai estar sempre se pegando sentado assim. Mas a partir de hoje isso vai mudar, beleza? Então, sempre que tiver sentadinho, senta com os ossinhos do bumbum. Sentar com a perna esticada é muito mais difícil manter a postura sobre os isquios. É melhor ficar um pouco mais flexionado, fica um pouco mais fácil. Se for sentado na cadeira, aí fica extremamente fácil, você consegue fazer. Mas cuida durante o movimento, porque é comum mesmo da cadeira pegar e fazer a postura de sentar sobre o sacro, beleza? Então, isso é bem importante, essa dica para de ouro. Vamos estar sentados lá na cadeira, então. Eu vou continuar na minha posição aqui, que para mim assim foi legal. E a gente vai fazer o movimento de deixar os braços levemente para baixo, com o polegar direcionado para o teto. Faço uma inspiração e vou fazer o movimento de levantar os braços, soltando o ar. Nesse movimento, o que nós vamos ter cuidado? Para que o meu ombro não suba, fazendo esse movimento aqui, ó, e a minha cabeça não baixe, e a minha postura não curve para a posição da flexão. Então, eu vou mostrar isso na lateral, como seria. Às vezes, a pessoa vai fazer um movimento, eu vou falar, mão para frente, na linha do ombro, inspira. Quando soltar o ar e levantando o braço, vai levantando o braço até você perceber que a tua coluna ainda permanece legal. Porque se levantar o ombro, você vai baixar a cabeça e vai curvar a coluna assim, ó. Então, aqui entramos num padrão bem errado aí do exercício daí, beleza? Então, o que eu preciso, professor, para manter a minha escápula legal? As escápulas, elas precisam centralizar em direção à coluna. Então, se a nossa coluna vertebral está aqui nesse eixo, as escápulas estão aqui. Eu preciso tentar fazer com que as escápulas juntem medialmente e um pouco mais para baixo, para fazer esse movimento aqui, ó, de estabilidade da escápula. Se eu relaxo a minha escápula, se eu relaxo os músculos posteriores da escápula, os meus ombros eles viram mais para frente. Então eu vou ter que fazer o quê? Tentar usar a força dos músculos das costas para abrir o meu tórax e para tentar usar a força dos músculos lá atrás, como do trapézio, do romboide, tá? Então, vamos treinar um pouco esse movimento de consciência da escápula. Deixo a mão para frente, vou fazer uma rotação externa do ombro e fazer com que use força dos músculos das costas. Volto inspirando. Dorso da mão fica para o teto, dorso da mão fica para o teto, solto o ar, ativo o powerhouse e abro as mãos em direção ao teto e volto inspirando. Nesse movimento nós já vamos ativar muito os músculos romboides lá atrás, o trapézio também, fibras inferiores.
E o meu tórax, aqui, ó, ele vai expandir à medida que eu fizer esse movimento. Quando as minhas mãos voltarem para frente, a tendência é que meu tórax resguarde um pouco para dentro. À medida que eu abro a palma da mão para o teto e para fora, a tendência é que a minha coluna torácica faça um pouco mais de extensão e eu consiga abrir o meu tórax. Então, volto inspirando. Legal. Vamos fazer mais uma vez. Inspiro, prepara. E volto. Legal, muito bem. Passando por uma experiência prática minha aqui agora, eu sinto muito quando faz esse movimento de rotação externa. Eu consigo perceber muito bem a musculatura contraindo e ativando. Então, com certeza, se você conscientizar o movimento, não tente fazer por quantas vezes você vai fazer, mas sim qual a qualidade do movimento que você está executando. Pilates vai pregar muito isso em relação à qualidade do movimento. E à medida que você for fazendo e for se conscientizando, você vai conseguindo fazer com que o seu cérebro ele faça um link de qual nervo eu preciso mandar o estímulo e qual é o músculo que eu recruto na hora de fazer o movimento. Então, o Pilates desenvolve muito a questão da mente, quando procurando na internet, Pilates faz bem para o corpo e para a mente. Ele faz muito bem para a mente porque ele é um exercício multissensorial. Você precisa fazer um exercício pensando na respiração, pensando em ativar o seu powerhouse, pensando em controlar o movimento da escápula, pensando em estar sentado sobre os isquios, pensando como está saindo o ar da sua boca, tá? Então, a expiração do Pilates ela é algo passivo. Quando você solta o ar, é essa expiração que nós precisamos ter. Essa expiração que acontece no... Isso não precisa acontecer no Pilates, porque você vai ter um gasto energético muito maior para fazer essa respiração. O ar ele sai de forma turbulenta das vias aéreas e isso faz com que você perca eficácia no quesito de eliminar o gás carbônico que está no pulmão. Então, oxigênio e gás carbônico são dois corpos, duas matérias que não ocupam o mesmo espaço. Então, para que eu possa fazer com que o oxigênio entre de forma eficaz no meu pulmão, eu tenho que eliminar bem o gás carbônico. Então, a expiração silenciosa, passiva, vai fazer com que o ar saia de forma laminar e você vai conseguir fazer com que essa respiração ela seja muito mais eficaz durante o exercício, beleza? Vamos fazer um movimento agora de elevação frontal. Eu acabei voltando para a parte da conscientização da escápula. Agora sim, nós vamos manter o tórax aberto, vamos manter a palma da mão virada para cima. Faço uma inspiração e vou fazer esse movimento de levantar os braços, ó. Isto. E aí vai inspirar novamente na descida. Inspira na descida. Solta o ar e levantamos o braço. E lembro do períneo. Lembro do períneo. Lembro do transverso do abdômen. Lembro do transverso do abdômen. Soltando o ar. Levantando a mão para o teto. Soltando o ar. Inspira e volta. Sempre que a gente vai fazendo esse movimento de levantar os braços ou as mãos em direção ao teto, eu vou também pensando nos meus ombros se afastarem da minha orelha. Se eu fizer esse movimento e fazer com que o meu ombro eleve, eu vou cair naquela posição que eu tinha explicado anteriormente. Então, ombro longe das orelhas. Ombro para cima das orelhas acaba sendo um N, né, em alguns quesitos. E ombro longe das orelhas, você vai ter mais estabilidade da escápula. E não tem problema se você levantar o braço só até aqui. Não tem problema nenhum. Inspire e volta. Mas à medida que você for treinando, for fazendo movimento, você vai percebendo que sua amplitude de movimento vai conseguir aumentar. E isso vai fazer com que você vá desenvolvendo melhor os seus movimentos. Inspira, prepara. De novo. Mais uma vez. Estabiliza a escápula, ombro longe das orelhas, subo soltando o ar
lembro do períneo, segurar no xixi, né? Períneo é igual a segurar no xixi e volto inspirando. Legal, muito bem. Deu para dar uma boa pegadinha já no trapézio ali e nas escápulas na região dos tambores. Muito bom. Mesmo fazendo sem carga. À medida que nós fazemos movimentos, mesmo que sem carga, só com o peso do membro, já vai recrutar contração e relaxamento. Contração e relaxamento. Mas, professor, daí não fortalece nada. Depende, porque se a pessoa não está habituada a fazer esse exercício, ela possivelmente vai ter parado 5 vezes para fazer isso. Então, a depender da força, do nível de força de cada um, obviamente vai ser muito mais fácil. Mas se fizer o movimento corretamente, fazer o exercício sem carga vai resultar num exercício fantástico, porque o que melhora a mobilidade da musculatura, o que melhora a questão da rigidez da musculatura, são contrações, relaxamento, contração, relaxamento, contração, relaxamento. Isso é um princípio fisiológico, né? Que se chama inibição, relaxamento pós-isométrico, aliás, desculpe. Então, à medida que nós temos uma contração, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, o músculo sai da aula. Como foi bom fazer essa aula? Porque esse princípio fisiológico faz com que os músculos que estejam duros e enrijecidos, eles soltem a tensão e a pessoa consiga fazer o movimento depois. Uau, nossa, como eu estou saindo melhor da aula. E é esse o princípio que o Pilates traz, né? Então, eu sei que o Pilates no aparelho, fantástico fazer, você poder usufruir do estúdio, das variações, dos exercícios e tudo mais, mas o que manda é o princípio fisiológico. Nós podemos ter a cadeira topíssima, se você não tiver o princípio neurofisiológico, não vai adiantar em nada, você não vai saber como ativar e você não vai saber como recrutar aqueles músculos e, consequentemente, não vai ter efeito. Você vai fazer Pilates um ano e a sua dor não melhorou, entendeu? Então, essa é uma dica importante, porque às vezes as coisas são muito mais simples do que a gente imagina, beleza? Vamos para o próximo exercício, então é um exercício de fortalecimento do trapézio. Esse exercício ele é bem legal, porque ele vai ativar a escápula de novo, e eu já deixei separado aqui um elastiquinho. Professor, mas eu não tenho um elástico. Faz sem o elástico, vai estar tranquilamente também, você vai conseguir fazer esse movimento de abertura do tórax, você vai conseguir fazer recrutamento das fibras posteriores e vai cair no princípio fisiológico que eu acabei de explicar. Então, mãos na linha do ombro, faça uma inspiração, ombro longe da orelha, esse ombro não pode estar assim, o ombro tem que estar para baixo lá da orelha, inspira o preparo. E ativo o Powerhouse. Inspiro, retorno. À medida que eu for soltando o ar, eu vou ativar o Powerhouse. Ativa a expiração. Controlando o Powerhouse. Murchar a barriga, segurar o xixi, ativar o períneo. Lembra de estar sentado sobre os iscos ainda? Porque pode ser que sua postura esteja assim já. Então, manter a postura sobre os iscos é essencial. De novo, respira, prepara. Lembra dos ombros longe das orelhas? Lembra do ombro longe das orelhas? Expire e faça o movimento. Lembra do umbigo para dentro. Ativa o seu Powerhouse, ativa o Powerhouse, ativa o Powerhouse. Inspire e volta. Mantenha a postura legal lá, não deixa sair dos iscos. Mantenha a coluna retinha. Soltou o ar e vai de novo. Vamos mais 2 vezes. A última vez. Ombro longe das orelhas, começa a soltar o ar e ativa o Powerhouse. Ativa o seu Powerhouse durante a respiração, ativa o seu Powerhouse durante a respiração e volta o movimento. Muito bom, gente. É fantástico saber que exercícios muito simples assim dão um resultado super legal. Eu posso dizer que basicamente dá para levar como uma regra. Toda vez que nós
expiramos, temos que ter a ativação do powerhouse. Tem que fazer com que o umbigo desça em direção à coluna e você consiga ativar o períneo, que é uma musculatura, tanto no homem quanto na mulher, que vai sustentar essas vísceras que estão aqui dentro, como estômago, fígado, vesícula, útero, bexiga, próstata. À medida que essas vísceras são empurradas para baixo, nós temos uma camada de músculos ali que vão fazer com que haja uma sustentação. Esse é o períneo. Então, se ficou alguma dúvida em relação ao que é o transverso, ao que é o períneo, como que eu ativo o powerhouse, manda aí no link, manda aí na descrição, que eu posso estar respondendo para vocês de novo e possivelmente gravando mais vídeos aí para vocês estarem se relacionando aí no canal, beleza? Agora um outro movimento que nós vamos estar fazendo é uma elevação lateral. Então, da mesma forma que estamos sentados, o movimento vai ser de levantar os ombros lateralmente. Levantar os ombros, então o dorso da mão, que é esta região, fica em direção ao teto. Inspira, preparo. Sento nos lacinhos do bumbum, procura eles lá, solto o ar e vou fazer o movimento. Volto, inspirando. De novo. Ombro longe das orelhas, estabiliza a escápula, abro o tórax, uso força dos músculos lá atrás, mantenho a estabilidade da escápula e vou fazer o movimento. Que quando não tem estabilidade da escápula, isso eu vejo muito acontecendo na academia, já senti por experiência minha também acontecendo às vezes, de fazer esse movimento sem ativação da escápula, quando a gente vê o ombro faz isso, ó. Isso é bem clássico, isso é ativação do trapézio pura. O ombro sobe aqui, ó, ativação do trapézio. Isso não pode acontecer no movimento, nós temos que inibir isso. E como inibe essa resposta da ativação do trapézio? Se o ombro sobe, levar o ombro para baixo. Ativar os músculos que deprimem a escápula enquanto eu faço o movimento. E olha como a minha cervical e o meu pescoço fica bem legal aqui depois de novo. Ó. Então, às vezes você vai estar fazendo esse movimento de elevação lateral, solto o ar, faço o movimento e vou cuidando para que não aconteça o movimento de elevação do trapézio, tá bem? Ou recrutamento do trapézio, né? De novo, vamos fazer mais algumas vezes? Solta o ar e faz a ativação do powerhouse, soltando o ar, isto. Inspira, eu volto. Expiro e faço o movimento, lembro do períneo, lembro do powerhouse, lembro da ativação da escápula. Vou controlando a postura da minha coluna, para que eu não desabe a postura e mantenha a coluna bem certinha sobre os isquios. Perfeito. Mais uma vez. Inspira, preparo. Professor, eu queria fazer com peso. Dá? Dá. Fique tranquilo. Eu não tenho nenhum aqui, porque os meus eu levei para minha casa. Posso fazer com um pezinho de 1 kg? Posso. Posso fazer com um de 3 kg? Posso. Vai só percebendo à medida que você vai ver se não vai ter essa resposta aqui, ó, da ativação do trapézio, tá? Porque senão depois você pode ficar com algumas dores no pescoço, trapézio, e isso é um tanto comum, mas se acontecer, essa dor ela passa numa média de uns 2, 3 dias ali, tá? Então, evite para que isso não aconteça. Posso fazer o elástico? Posso. O elástico estaria preso aqui em algum ponto fixo, vou dar um exemplo na minha perna, né? E você iria fazer o movimento aqui, ó. Inspiro, preparo, solto o ar e executo. Inspiro, preparo, solto o ar e executo. Beleza? Passei duas variações, então poderia ser com halter, né? E poderia fazer com elástico também, se você tem em casa, fica tranquilo, você pode fazer também. Agora, para a gente estar indo para os exercícios finais, nós vamos trabalhar uns 10 minutinhos de abdominais e aí a gente vai encerrar a nossa aula. Tá? Então, essa é uma aula bem completa, trabalhando um pouco sobre os princípios do Pilates, as posturas que nós devemos manter em relação à postura da coluna quando estamos sentados. Trabalhamos um pouco do quesito respiratório, que é extremamente importante. Repita essa aula várias vezes se puderem. E qual a frequência que eu posso fazer? Essa aula, se você quiser, você pode fazer todos os dias, que não vai te fazer mal nenhum. Agora, se você tem outras atividades que você associa junto, aí você pode fazer umas 2 vezes na semana, você pode fazer uma vez na semana, a depender da sua disponibilidade de tempo, tá bem? Então, vamos estar deitando. Vamos deitar.
Barriga para cima. Isso, maravilha. Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer é um abdominal simples. Então, o que acontece aqui é os joelhos vão estar dobrados, os pés bem posicionados. Tá? Existe uma linha que a gente chama linha do quadril, que é os teus joelhos estarem posicionados na linha do quadril e os pés também têm que estar posicionados na linha do quadril, porque às vezes a pessoa vai estar posicionada com os pés bem afastados e os joelhos juntos. Então, isso acaba sendo ruim. Ou às vezes os pés estão muito juntos e os joelhos estão afastados. Né? Então, tenta cuidar ali só com essa postura para que você deixe a posição neutra. Então, a posição neutra é os joelhos estarem na linha do quadril e os pés também estarem posicionados na linha do quadril. Então, vamos deixar as mãos cruzadas aqui atrás. Vou fazer uma inspiração. Quando eu começar a soltar o ar, primeira coisa, vou ativar o powerhouse. Se eu não tiver ativação do umbigo para dentro, na hora de fazer o movimento, o meu abdômen vai subir e eu vou fazer força assim. Ó. E o que vai acontecer? O movimento fica errado e você não consegue recrutar bem o abdominal. Isso acaba gerando muitas vezes dor nas costas, pode deixar dor no pescoço. Então, à medida que eu for soltando o ar, eu vou ativar o powerhouse e depois eu vou começar a fazer o movimento, tá bem? Então, não se desespere em fazer rápido, porque não vai dar certo. Fazer rápido não é sinônimo de fazer bem feito, beleza? Então, mãos atrás da cabeça, inspira o preparo. Começa a soltar o ar e ativa o powerhouse. De novo. Vamos mais 6 vezes. Isso. E vamos fazer com que as costelas inferiores, a parte inferior da costela, vá em direção ao pubis. Continua. Mais uma. Beleza. Queria passar uma observação aqui para o exercício abdomen. Tem alguns alunos ainda que fazem isso, mas a gente está trabalhando para que eles tentem melhorar. Então, o que acontece? Tem pessoas que vão fazer abdominal e sentem dor aqui, ó, nessa região aqui, ó, base da nuca e cervical. Por que acontece? Porque quando elas vão começar a fazer o movimento, em vez de ter um movimento de rolamento aqui da cabeça, um movimento de flexão de cabeça e depois continuar o movimento para toda a coluna e ativar os músculos, os domínios do abdômen, o resto do abdômen, as pessoas começam primeiro com o movimento de anterioridade da cabeça, que é diferente. Então, o movimento de flexão de cabeça e pescoço, na hora de fazer o movimento, e o movimento de anterioridade da cabeça. Aqui eu estou exacerbando, tá? Mas esse movimento acontece de forma bem mínima, bem pequena, mas que ali pela sexta, oitava repetição, as pessoas já estão com dor no pescoço. Por quê? Porque elas ativaram os músculos suboccipitais, esses músculos aqui da base da nuca. Então, quando você vai fazer esse movimento e ativa os músculos suboccipitais e vai querer fazer o abdômen, você já sente a cervical aqui, ó. Então, eu digo que o movimento acaba estando errado, por quê? Porque você não está recrutando os músculos flexores da coluna cervical, dos músculos flexores de cabeça, e para depois ativar a musculatura do abdômen. Porque toda essa região da base do queixo,
a parte da traqueia, a parte do osteoide e depois os músculos abdominais aqui embaixo, isso é um conjunto de estruturas que vão se ativar ao longo do movimento. Então, se a pessoa faz um movimento de anteriorização da cabeça e depois ela quer fazer o movimento, vai ter dor cervical e o seu movimento está errado. Então você vai ter que treinar primeiro o movimento de flexão de cabeça, que é isso daqui. É como se você tivesse que encaixar o queixo na região do tórax. Só que isso não vai acontecer por completo. Isso vai acontecer um pequeno movimento para que depois você possa fazer esse movimento da flexão do tronco. E aqui, ó, na região do meu pescoço, ainda há um espaço entre o queixo e um espaço sobre o externo. Então, eu vou ter que olhar para minhas pernas para que esse movimento saia de forma bem executada. Porque um outro fator que leva muitas vezes as pessoas a terem a dor no pescoço, no cervical, é não controlar o movimento dos olhos. Mas o que o movimento dos olhos tem a ver? Você vai precisar ficar em pé ou sentado para explicar. Se você faz um movimento do globo ocular para a esquerda, nitidamente a sua cabeça automaticamente já começa a fazer contração dos músculos cervicais que rodam a sua cabeça para a esquerda. Se você olha para o teto, já é uma tendência você ativar os músculos extensores de cabeça e pescoço. Então, e o que isso tem a ver, Anderson? O nome disso é reflexo óculo giro. Então, isso é um reflexo. Para onde os seus olhos olharem, a sua cabeça vai virar. É natural acontecer isso. Então, no movimento do abdômen, se eu estou fazendo o movimento do abdômen, mas estou olhando para cima, eu estou colocando dois vetores de força diferentes. O meu tronco quer fazer flexão e a minha cabeça quer fazer extensão. E isso vai ficar assim. Nós vamos estar horrivelmente assim durante o movimento. E é isso que acontece no dia a dia e na prática dos alunos que não conseguem fazer o movimento de abdominal, porque dói o pescoço. Não é que o abdômen está fraco, é que você não sabe fazer o movimento direito e que muitas vezes nós, professores, temos dificuldades de ensinar isso. Então, o aluno, por isso que o Pilates ele vai ser uma atividade acompanhada de forma prática, individual ou em dupla no máximo, e personalizada para quê? Porque eu vou ter que ensinar esse aluno ou essa aluna a fazer o movimento de forma adequada e até o cérebro dela reconhecer que era esse pequeno movimento de flexão de cabeça para depois começar a fazer a ativação do músculo abdominal, talvez leve tempo, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua alimentação e nós temos esse entendimento de que o corpo não é uma unidade para todo mundo, né? Uns desenvolvem mais rápido, outros têm mais facilidade em algumas coisas, outros são bons por alongamento, mas são péssimos para força, e por aí vai. Isso é o que torna o nosso trabalho tão divertido, porque um aluno nunca vai ser igual ao outro, beleza? O outro exercício também é um abdominal, mas nós vamos fazer um abdominal um pouco diferenciado, é uma variação diferente. Então vamos estar deitados, barriga para cima. Mais uma chance de você treinar um abdominal legal, hein? Conscientiza no movimento da rotação da cabeça ou flexão de cabeça e aí por seguida continua o movimento olhando para perto, tá? Então eu vou deixar as mãos no tórax, inspiro, preparo. Quando fizer o movimento, vou fazer uma extensão no joelho. E vai esticar bem a coxa. Vai esticar bem o joelho para usar bem a contração do músculo quadríceps, que faz extensão do joelho, e volto inspirando. Desço inspirando e vou subir expirando. Ativando o powerhouse. Lembra sempre que isso é uma regra, né? Quando você expira, você murcha a barriga para estabilizar a coluna. Ou quando você expira, você ativa o powerhouse para que haja uma contração bem bacana do músculo abdominais. Mais uma vez.
Perfeito, vamos para outra perna. Se quiser descansar lá um pouquinho, ficar tranquilo, pode descansar lá. Inspira, prepara. Isso, estica bem o joelho, não tem medo não, pode esticar. Então, mais 4 vezes. A última. E é isso, maravilha. Bom, gente, então isso foi um pouco do que eu faço no meu dia a dia, dessa maneira que eu ensino. Hoje foi através de uma videoaula. Eu espero que você possa fazer esse exercício com excelência. Dê o seu melhor fazendo, mesmo que seja um exercício de solo, porque com certeza você vai se sentir muito melhor do que quando você estava no início da aula. E se você tiver alguma dúvida, põe nos comentários aí, deixa o seu curte, né? Compartilha aí com os amigos para fazer em casa nessa época de quarentena que nós estamos agora. E eu espero que eu possa ter te ajudado. Foi um prazer estar aqui, com grande amor e carinho que eu estou fazendo isso, para que você possa usufruir o máximo possível desses conhecimentos e levar isso adiante. Beleza? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e pratiquem em casa. Beleza? Tchau, tchau!